Olá pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje vai tentar explicar a nossa condição humana, porque as guerras só acontecem porque nós ainda não alcançamos o nível de consciência da humanidade. Nós ainda estamos funcionando no nível da consciência animal. A gente ainda está competindo por terra, por comida, querendo delimitar territórios. E a leitura da onda encantada do dragão hoje será feita na quarta dimensão do tempo. A gente vai ler o pulsar da quarta dimensão do tempo da onda encantada do dragão, porque é essa dimensão do tempo que vai nos trazer a consciência do que há de humano em nós. Então, esse vídeo de hoje terá essa missão e eu quero saber depois, você comenta comigo se eu conseguir trazer essa compreensão para você do que é a quarta dimensão do tempo e do que ela representa para nós no nosso cotidiano, tá bem? Então, vou rodar a vinheta e se você está assistindo mais de uma vez, mais de um vídeo no canal, eu vou pedir para você se inscrever, acionar o sininho e junte-se a nós, que estamos aqui pelo menos tentando desenvolver o nível de consciência de ser humano para que sejamos assim menos um nesse exército que ainda funciona na consciência animal, tá certo? Então pega seu chazinho e bora aqui expandir juntos a nossa consciência. Bora entender então o que é o pulsar da quarta dimensão do tempo. Existem 13 tons numa onda encantada. Os 4 primeiros tons, eles estabelecem a ação da onda encantada. No caso dessa que nós estamos vivendo agora, que é a onda encantada do dragão, a base da ação é encabeçada pelo tom magnético. Então, é o tom que vai atrair e unificar para trazer o propósito. E o selo que está aí é o selo do dragão. Então, é atrair a ação de nutrir para unificar o poder do nascimento para alcançarmos o propósito que é o ser. Então, o que vem a ser isso, né? Nutrir, nascimento, ser. Agora eu vou trazer para vocês essa foto da presença Eu Sou. Essa figura da presença Eu Sou foi trazida a nós pela grande fraternidade branca dos mestres ascensionados por ocasião da convergência harmônica, que foi a mesma ocasião que José Argüelles desvendou toda essa lei do tempo, todos esses códigos para trazer para nós agora essa possibilidade de nos alinharmos ao tempo natural da Terra. Esta figura da presença Eu Sou, repare que ela apresenta uma condição da nossa existência que é tríplice. A gente tem uma dimensão da nossa personalidade, que é essa que a gente conhece pelo nosso nome, a gente sabe que família que viemos, a gente sabe a cidade que vivemos, a gente sabe como nos chamamos e o que fazemos. Existe uma outra dimensão em nós, que é a dimensão da nossa alma. É onde reside a centelha divina, a centelha de consciência crística. Essa é a dimensão da nossa alma. É quando do todo, do Criador, da luz, da existência, uma centelha se destaca para encarnar no planeta Terra e viver essa experiência para ganhar consciência de quem somos. Existe uma terceira dimensão, que é a dimensão da mônada. A dimensão da mônada é a história de todos os nossos ancestrais e antepassados. Então, nós temos uma hereditariedade. E essa hereditariedade, as experiências de nossos antepassados e nossos ancestrais, é de onde se destaca esta centelha divina individualizada para encarnar na condição material desse corpo e dessa personalidade que vivemos. Pois bem, os selos do Tzolk'in, quando eles apresentam uma ação, eu gosto de associar essa ação com a possibilidade de nós aqui, no nosso mundinho, encarnados aqui na nossa personalidade, termos esse conselho para agirmos segundo o significado do selo que estamos estudando. Então, no selo do dragão, a ação é nutrir. Então, aqui a gente tem como atrair o propósito e unificar a ação de nutrir. O poder, eu aloco o poder na nossa alma.
porque nossa alma é que é capaz de saber exatamente o que é que viemos fazer aqui. A nossa alma que contém o nosso sonho. Então, o poder eu atribuo a essa nossa condição de alma, e que no caso do dragão é o poder do nascimento, para alcançar a essência. A essência eu atribuo a esse nossa mônada, nossa essência, de onde viemos e para onde devemos voltar. E a essência do selo do dragão é o ser. Então a gente começa já treinando fazer esse caminho de volta. A gente já começa treinando a consciência de quem somos. Quem somos fica muito claro nesse arcano maior do tarô, o mago. Agora vai ficar mais claro ainda. Por quê? O louco é o arcano maior do tarô que representa exatamente aquela figura da presença eu sou, aquela condição trina, unida no zero do louco, porque ele aqui está representando a nossa mônada, a nossa centelha divina e o nosso desejo de encarnar. Quando nós encarnamos, nascemos aqui nesse mundo de Deus que vivemos, a gente ganha a condição do quadrado da matéria. E esse quadrado é expresso na nossa condição humana por esses 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. Psicologicamente falando, o fogo representa a nossa inteligência criativa, nossa imaginação, a nossa intuição, o nosso sonho, exatamente essa condição que aqui ela é única. O louco só sonha. O louco é pura ideia, mas nós recebemos essa condição de sonhar através da nossa inteligência criativa. Ganhamos a inteligência emocional, que é a representação, a expressão do elemento água, a inteligência racional, expressa e representada no tarô pela espada, e a inteligência comportamental, expressa no tarô pela moeda, porque a moeda é o que nós trazemos para o mundo. Então, quando nós nos expressamos verdadeiramente, nós estamos contribuindo para o mundo com a nossa moeda, com a nossa arte, com a nossa expressão singular, pessoal e intransferível. Só que o mago, ele traz também, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma mensagem muito importante. Quando o mago aparece tendo à frente dele as inteligências criativa, emocional, mental e comportamental, ele está revelando o seguinte: olha, eu não sou o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero e o que eu faço. Eu sou. E porque eu sou, então eu quero, eu sinto, eu penso e eu faço. Então aqui está o ser. Eu sou. E então eu quero, eu sinto, eu penso, eu faço. Quando nós unimos esse espírito, essa centelha divina, com essa consciência da alma, do sonho, essa centelha divina, a chama trina em nossos corações, a consciência crística, a essa condição de estarmos encarnados aqui na Terra, nós alcançamos o 7, que é a consciência de sermos humanos. A consciência de sermos humanos está representada no arcano maior do tarô, o carro, por este condutor do carro. Porém, nós estamos exatamente nesse momento funcionando apenas com a nossa consciência animal. A nossa consciência animal, ela é dual. Nós todos somos altruístas, podemos pensar no outro, na mesma medida em que nós somos egoístas, podemos pensar só em nós. E nunca sabemos quando é o momento de sermos de verdade altruístas e quando é o momento de sermos de verdade egoístas. Por quê? Porque só temos a visão do animal. E o animal só enxerga aquele caminho que está à sua frente. O ser capaz de enxergar o horizonte
é o condutor. E esse condutor, ele só se estabelece acima da consciência do animal quando ele usa o fogo do espírito expresso em nós pela inteligência criativa. Então, a nossa mania de ter que escolher ou um ou outro, a nosso vício de olhar, classificar, julgar e escolher e, portanto, excluir o outro, é um funcionamento em nós que exclui o uso da nossa espiritualidade, que nos dá a consciência de ser quem nós somos. Sendo quem nós somos, tendo essa consciência, nós podemos usar esses instrumentos para contribuir com o planeta, com a nossa arte. Então, este condutor, ele só existe se esta alma estiver de posse desse corpo, sendo criativa, sendo única, com soluções pessoais e singulares para as suas guerras internas ou externas, porque aqui eu consigo ver o meu caminho, que também é só meu. Muito bem. Essas 4 dimensões do mago, elas podem ser expressas, elas podem ser comparadas, melhor dizendo, aos 4 pulsares de uma onda encantada. Então, eu tenho o pulsar, aqui dá para ver melhor. Eu tenho em amarelo o pulsar do tempo. Em vermelho, unindo o tom do desafio, o tom do ritmo e o tom planetário, eu tenho o pulsar da vida. O pulsar da vida é o pulsar orgânico, é o pulsar, por exemplo, do nosso organismo. Os nossos sistemas digestório, respiratório, circulatório, muscular, ósseo, estão todos aqui, glandulares, hormonais, eles estão todos aqui em nós funcionando independentes, porém, num funcionamento de interdependência, perfeitamente para manter a nossa saúde. Assim, esses sistemas funcionam em nós, em coordenação perfeita, orgânica, assim também os sistemas estelares, a organização dos sistemas das estrelas em torno do Sol central da galáxia. Assim como é em cima, é embaixo, assim na Terra como no céu. Então, esse pulsar da vida, ele está representado, por exemplo, nas 4 inteligências do mago, na inteligência comportamental. O nosso comportamento, ele é orgânico. A gente não pensa em qual gesto vai estar representando o que eu sinto, qual é o outro gesto que eu tenho que fazer para representar o que eu penso e qual é o outro movimento que eu tenho que fazer para representar o que eu quero. Isso não é assim compartimentado. Isso é orgânico. Naturalmente, o meu gesto, as minhas ações, elas vão estar expressando de uma só vez o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Então, esse é o pulsar da vida orgânico, a inteligência orgânica, o ouro do mago. O pulsar dos sentidos, que é definido pelo 3º tom do serviço, o tom ressonante da canalização e o tom espectral da liberação do serviço, é o pulsar da 2ª dimensão dos sentidos, que eu posso comparar com a inteligência emocional. Porque aquele servir é o tom do serviço, é o tom da canalização, da equalização, da inspiração, e é o tom da liberação do serviço. É o sentir, é o intuir, é o receber, é o servir. E o pulsar da 3ª dimensão, esse que está aqui em roxo, que une o tom da forma, o 4º tom, o tom galáctico, a integridade da forma, e o tom da cristal da universalização, da consciência do todo, do coletivo. Esse é o pulsar da 3ª dimensão da mente, onde funciona a nossa mente racional. E nós temos funcionado muito na forma, nós realizamos o que a gente quer na nossa mente, temos que ter integridade dessa forma, temos que ser íntegros em relação a essa forma que nós realizamos na nossa mente, e temos que universalizar essa forma para o coletivo, porque nós somos um ser que temos aqui uma expressão única, singular e intransferível, uma forma única de servir, de entregar
né, o nosso ouro, a nossa arte para o planeta, mas é uma entrega para um coletivo. Um homem jamais se realizaria numa ilha deserta. Ele se realiza para o todo. Então é preciso que a partir de agora, inclusive a partir desse momento, eu acho que o grande desafio da humanidade nesse momento e da nossa própria cura pessoal, da nossa expansão da consciência dentro da nossa própria psique, da nossa própria vida, do nosso próprio processo de autoconhecimento e de autorrealização, é a gente agregar a dimensão do coletivo. Então, eu tenho que me autorrealizar sim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que alcançar a essência do meu ser, para conhecer os meus sonhos mais caros e trabalhar para realizá-los aqui na matéria, mas agregando a dimensão do coletivo, do servir para o coletivo, porque é uma dinâmica. O meu serviço ele está sempre em transformação em relação ao contexto do coletivo, aquilo que vai servir ao coletivo. Assim como na natureza. Na natureza, as folhas fazem a fotossíntese para alimentar a árvore de acordo com a estação do ano, de acordo com o todo. Então, as folhas caem quando chega o outono, porque naquele momento não é mais necessária a fotossíntese, é preciso que haja uma pausa. Então, o nosso servir como folha, usando essa analogia, tem também o momento certo, a hora certa, o jeito certo, em relação ao contexto do todo. E no caso, quando estamos existindo a partir da consciência da humanidade, somos uma humanidade nesse planeta Terra, o todo entra em consideração para eu entender a forma do meu serviço. E a quarta dimensão do tempo é aquela que traz para nós a consciência mais necessária e mais libertadora nesse momento da nossa humanidade. O pulsar da dimensão do tempo, da quarta dimensão do tempo, ele mostra que o nosso trabalho de ganho de consciência para a autorrealização no processo de autoconhecimento, ele é cíclico. Então, nós vivemos numa onda encantada o estabelecimento de um propósito, o desenvolvimento desse propósito e a transcendência desse propósito. Chega um momento, a partir do tom planetário, a gente começa a liberar o serviço, a universalizar o serviço e a transcender o serviço dessa onda encantada. Então, por exemplo, agora o pulsar do tempo diz, a partir do selo do dragão, que o propósito desses 13 dias, dessa onda encantada, é nutrir o poder do nascimento para alcançarmos a essência do ser. O próximo selo vermelho, ele vai trazer quais são os recursos que nós temos para exercer essa nutrição. E os recursos que nós temos é o que a serpente representa. A serpente, ela fala também de três, ela traz também os 3 elementos. E esses 3 elementos, eles vão ficar muito claros quando nós utilizarmos aquela figura da presença, porque aí a gente vai saber exatamente qual é a ação da serpente, qual é o poder da serpente e a essência da serpente, que é aquela que vai nos dar os recursos necessários para que a gente cumpra o propósito dessa onda encantada. E a ação da serpente é sobreviver. O poder da serpente é a força vital. E a essência da serpente é o instinto. Então você veja bem, se a ação da serpente é sobreviver, a gente tem como recurso estarmos com a nossa sobrevivência garantida. É preciso estar com essa base da sobrevivência garantida. Por isso que eu digo, se nós hoje aqui temos casa, comida, abrigo e roupa lavada, nós já temos essa ação garantida. Nós estamos sobrevivendo até com um determinado conforto. Se estamos sobrevivendo, estamos exercendo o nosso poder? Qual é o poder? O poder é o da força vital. A nossa força vital, ela reside na Kundalini. A nossa força vital, ela reside ali na base do nosso sistema de chakras
e é o que garante a manutenção da espécie. É a nossa força, na sua expressão mais primitiva, é a nossa sexualidade. Mas a nossa sexualidade, que garante a perpetuação da espécie pela reprodução, não é a única expressão da força vital. Quando essa Kundalini sobe pela coluna e pelos chakras, ela também alcança níveis de vitalidade com prazeres, com o êxtase de ser quem somos. Então, a força vital, ela parte do prazer da sexualidade, do sexo, vai pelo prazer do amor, dos relacionamentos, né, de ser gostado, até alcançar o prazer, que é o prazer de ser quem somos. É um êxtase, quando nós conhecemos finalmente a qualidade da vibração da nossa existência como alma, nós entramos num êxtase, é o processo de iluminação, é quando a Kundalini sobe e nós então nos iluminamos. Nos iluminamos porque conhecemos a nossa energia, a nossa centelha. Olha que a nossa energia é uma centelha, né? Mas só de entrar em contato com essa centelha divina que tem todas as características da luz divina, da luz de Deus, né? Essa centelha, só quando a gente conhece essa centelha, a gente já entra em êxtase, né? Porque é puro amor, é pura sabedoria e é puro poder. E a essência desse selo da serpente é o instinto, ou seja, o nosso instinto é fundamental para a gente reconhecer o que nos nutre no nascimento do nosso ser. A gente tem que se guiar para a gente perceber se estamos nos nutrindo corretamente para o nascimento do ser. A gente tem que se guiar pelos nossos prazeres. Estamos tendo prazer no que estamos fazendo? Estamos tendo prazer nos nossos relacionamentos? Estamos seguindo os nossos instintos no sentido de nos preservarmos felizes e autorrealizados? Então, esses são os recursos dessa onda encantada. No desenvolvimento dessa onda encantada, no pulsar da dimensão do tempo, ou seja, na consciência do tempo, e de novo, a consciência do tempo mostra para a gente que nós funcionamos em ciclos, e a orientação do tempo nesse ciclo é essa que nós estamos vendo agora. O próximo selo vermelho é o selo da Lua, e a Lua está no tom solar. O tom solar é aquele que pulsa a intenção, ele pulsa esse propósito. Então, o selo da Lua, ele tem também as 3 características. A Lua fala da ação de purificar através do poder das águas universais para alcançarmos a essência, que é o fluxo. As águas são sempre as nossas emoções e nossos sentimentos. Lembra que eu mostrei ali no mago que a taça, que é a representação do elemento água, ela está representando a nossa inteligência emocional? Então, as águas universais, elas estão representando as nossas emoções. Então, quando o selo da Lua aparece aqui, ele aparece para dizer assim, olha, a gente deve se manter, né, purificando, sempre expressando, sempre deixando fluir as nossas emoções. Então, se eu fico muito alegre, que essa alegria passe, flua. Se eu fico muito triste, que essa tristeza passe, flua. Porque a gente, às vezes, até tem a intenção, o desejo de perpetuar a alegria. Só que a alegria, ela é também momentânea, ela é circunstancial. Muitas vezes eu, por querer perpetuar a alegria, que é hoje uma cultura muito difundida, através do fato de que a gente só gosta de postar nas redes sociais os momentos felizes, a gente costuma repudiar os momentos tristes e só garantir os momentos felizes. Então, essa tentativa de perpetuar esses momentos felizes também pode ser muito ruim, porque o momento feliz, ele acaba dependendo das circunstâncias e de algumas pessoas. Então, a gente acaba se escravizando a algumas pessoas e a algumas circunstâncias para querer manter aquela felicidade. E aí nós estaremos estagnando as águas da mesma maneira. E água estagnada é uma má água. E uma má água é uma mágoa.
Então, sentimentos e emoções devem alcançar a essência desse selo, que é o fluxo. Águas existem para fluir. Sentimentos e emoções existem para fluir. Ficamos alegres, a alegria passa, ficamos tristes, a tristeza passa, ficamos com raiva, a raiva passa, ficamos com ódio, o ódio passa, ficamos paixão, a paixão passa. Então, esse selo, ele está falando desse pulsar da fluidez das nossas emoções, para que finalmente a gente venha a transcender. E é aí que está a inteligência da quarta dimensão do tempo. Transcender, a partir do tom planetário, a gente começa a entrega o serviço no tom espectral, universaliza no tom cristal e transcende no tom cósmico. Então a gente transcende. O desenvolvimento da consciência, da nutrição para podermos dar nascimento ao nosso ser, é um trabalho que tem início, meio e fim. Tenhamos ganhado qualquer nível de consciência durante a vivência dessa onda encantada, ao chegarmos no dia 2 de novembro, no dia do selo do caminhante do céu, nós iremos transcender, liberar. E o caminhante do céu fala o seguinte: olha, quando você chegar aqui, né, depois que você nutriu a consciência do nascimento do verdadeiro ser, teve como referência, teve como recurso seus prazeres, o prazer de ser quem você é, deixou fluir as suas emoções para que essa dinâmica do seu ser esteja garantida, esteja sempre atualizada. Quando chegar no caminhante do céu, explore espaços internos que você, porventura, tenha aberto dentro de você. Quando você aqui e na serpente, você pode ter eliminado algumas pessoas, alguns vícios, alguns hábitos, alguns padrões que não estavam te dando prazer quando você estava exercitando essa consciência. Aqui, deixando fluir as emoções, você pode ter se livrado de ressentimentos e de mágoas por justamente ter deixado para trás coisas que você percebeu que não te davam mais prazer. Então, com essa liberação e com esse fluxo, veja se há espaços internos em você a ser explorado. Sim, transcenderemos para a próxima onda encantada. E uma nova tomada de consciência irá começar. Então, esse é o pulsar da quarta dimensão do tempo, importantíssimo, importantíssimo. Nutrir, atrair um propósito, reunir recursos para dar conta desse propósito, pulsar esse propósito e transcender esse propósito. Então, nessa onda encantada do dragão, eu vejo que nós estamos sendo convidados aqui a entrarmos, nos interiorizarmos um pouco, até pelo pulsar do desafio, que eu fiz um vídeo exclusivo para esse pulsar do desafio, porque o pulsar do desafio, ele é um pulsar que com os selos brancos está trabalhando muito com a nossa qualidade mental, com o refinamento dos nossos pensamentos, apesar desse pulsar ser o pulsar da segunda dimensão, e isso vai ficar bem claro no vídeo que eu fiz para vocês. E assim nós vamos atravessar essa onda encantada, ganhando espaços internos do nosso verdadeiro ser. Ganhando espaços internos do nosso verdadeiro ser, é como se nós, assim, na nossa casca, né, na casca da nossa personalidade, nós, ao lapidarmos essa personalidade, vamos tirando algumas cascas e a luz do nosso verdadeiro ser começa a escapar por essas pequenas cascas que nós vamos tirando da nossa personalidade através desse processo de lapidação, expandindo a consciência do nosso ser. Então, esse é o recado da quarta dimensão do tempo e eu quero saber se eu conseguir passar para você alguma mensagem, né, no sentido de esclarecer essa informação que nos chega através dos selos e tons do Tzolk'in para aplicar na nossa vida cotidiana, na nossa personalidade. Então, por favor, deixe seu comentário, eu ficarei muito honrada se puder contar com ele. E se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, acione o sininho e entre nesse processo de expansão de consciência, do autoconhecimento para a sua autorrealização, porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém.
e nós agora estamos quase que sendo, né, convocados para sermos felizes, para encontrarmos a paz dentro de nós, porque a cultura de paz só será criada por seres humanos que encontraram a paz dentro de si. Gratidão, namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.